Aula de crânio, gente, a anatomia do crânio, se liga, vem comigo que eu vou te ensinar tudo sobre crânio, tá joia? Preste atenção, esse é o crânio em AP, conforme você está vendo. Rotacionando este crânio, temos o crânio em perfil, temos o crânio também em PA, tudo isso você sabe. Você sabe todos os ossos, eu acredito que você saiba todos os ossos. Só que agora eu quero te convidar a estudar a relação existente entre cada um desses ossos, conforme você está vendo aqui, né? Nós separamos esses ossinhos aqui para dizer para você o seguinte: quais são os tipos ósseos de cada uma dessa estrutura do crânio, a relação existente articular entre elas, quando o tipo de mobilidade, o tipo de articulação que acontece entre elas ali, se é uma articulação sinartroidial, anfiartroidial, diartroidial, o que acontece dentro desse crânio. Então aqui você vai aprender a anatomia de uma maneira realmente muito estruturada que diferencia aí os profissionais, beleza? Você precisa saber porque o crânio é uma estrutura muito nobre, é uma estrutura de pequenas articulações e pequenos ossos que compõem grandes e importantes funções do seu corpício maroto. Então nós separamos aqui, né, toda a estrutura óssea e eu quero mostrar para você cada um desses ossinhos de maneira simples, direta, objetiva, e essa parada é agora, beleza? Preste atenção então que agora nós paramos de rotacionar esse osso e nós vamos agora estudar os marcos topográficos do crânio e depois nós vamos aprofundar dentro de cada um desses ossos, falando também de articulação, falando também de incidência radiográfica, por que é importante você sacar essa parada toda de uma maneira muito estruturada, beleza? Então vem aqui para a aula comigo. O que você está vendo aqui agora? Você está vendo o crânio em perfil. E agora nós vamos dar uma rabiscada nesse crânio, hein? Vamos entender essa parada legal. Preste atenção, gente, que não se trata de uma parada, um cursinho qualquer não, tá? Não se trata de uma aula qualquer. Fica ligado, fica tranquilo, aprende aqui com a gente que isso é muito importante. Nós temos uma linha aqui, que é essa linha amarelinha que eu tracei aqui para vocês, que é a linha que nós iremos chamar de linha dos tentórios. Linha dos tentórios. Vou mudar aqui de cor e vou aumentar o tamanho para ficar bem legal para você, tá? A linha do tentório, tá? Ou linha dos tentórios, é aquela linha que vai dar pra gente, tá joia? A divisão entre as estruturas superiores do crânio e as estruturas inferiores do crânio. As estruturas superiores do crânio, gente, que é essa aqui que eu vou colocar aqui para vocês os nomes delas, tá ok? São estruturas supratentoriais. Essas estruturas supratentoriais, tá joia? Que nós iremos chamar de abóbada craniana, né? Nós vamos chamar de calvária, calota, vamos chamar também de neurocrânio. Esse nome, gente, é muito importante, eu quero que vocês gravem tudo isso, ó, neurocrânio, tá? Opa, deixa eu colocar aqui bonitinho para você, tá joia? Opa, errei aqui de novo, crânio, tá? Neurocrânio, abóbada, calvária. Calvária, gente, lembra de calvície, lembra de Monte Calvário, né? Monte das Caveiras, conforme algumas bíblias falam aí, um lugar onde as pessoas eram, de fato, ali, né, crucificadas e por aí vai. Muitos crânios estavam presentes naquele monte. É um Monte Calvário, lembre-se disso aí. O neurocrânio vai abrigar estruturas superiores de toda essa estrutura do crânio que você conhece. E nós podemos dizer então que o neurocrânio ele se situa supratentorialmente, tá? Enquanto que os ossos debaixo dessa linha, vamos chamar de crânio visceral. Crânio visceral. Por que visceral, gente? Porque compreendem vísceras bem pequenas, minuciosas. Vale dizer que essas vísceras são muito complexas, né? Abrigam as estruturas da face aí. Então a área é muito rica, como pequenos músculos aí, músculos da face, músculos ópticos, tá joia? Estruturas cartilaginosas do nariz, né? Abertura piriforme do nariz. Tudo isso, pessoal, está abrigando pequenas estruturas viscerais, tá? Fiquem ligados aí. Então o crânio visceral, posso dizer que ele é infratentorial. Eu posso dizer também que ele é um crânio cranial, por mais redundante que isso possa parecer. Também posso falar que ele é o crânio, deixa eu colocar aqui bonitinho o acento no ânio, né? Então posso falar que é o crânio facial, né? Fiquem ligados aí. Preste atenção, gente, que nós radiografamos tanto o neurocrânio quanto o viscerocrânio. O viscerocrânio nem sempre é radiografado para estudos de sinusite, né? Rinite alérgica, não. Muitas vezes nós vamos nos deparar com solicitações de exames radiográficos para ossos da face, o que é diferente de seios da face, né? Quem vai pedir seios da face? Médico pneumologista,
né? Médico otorrinolaringologista pede seios da face, né? Médicos cirurgiões, ortopedistas, né? Também neurologistas vão pedir, na maioria das vezes, ossos da face, beleza? Então precisa ficar muito bem compreendido isso. É estudo de trauma, trabalho com MAS um pouquinho mais alto, KV um pouco mais baixo, tá? Joia? Porque eu quero ver borda óssea, eu quero ver degrau ósseo para ver se existe fratura. É seios de face, eu vou trabalhar com a escala de cinza maior, então eu quero ver, pessoal, enevoamento dentro da estrutura, né? Dentro da estrutura dos seios. Seios paranasais, que eu também posso chamar de antros ou antros de Higmore. Fiquem ligados, preste atenção nisso aí, beleza? Então, seios da face e ossos da face são coisas diferentes. Bom, como você aqui já aprendeu de uma maneira muito tranquila, né? Que nós temos uma linha que se chama linha dos tentórios, que vai abrigar, né? Que vai separar, melhor dizendo, né? Estruturas superiores, que eu vou chamar de neurocrânio, que são supratentoriais, né? Crânio cranial, crânio abóbada craniana, calvária, calota craniana, né? Como nós já sabemos isso, nós sabemos também que a face, recapitulando rapidamente, trata-se de crânio visceral, crânio cranial, crânio facial, onde abriga os ossos da face. Muito bem, então, apagando tudo isso aqui, gente, nós temos aqui, tá? Uma coisa interessante que nós precisamos lembrar aqui agora dos marcos topográficos anatômicos, né? Como é que se faz esses marcos topográficos anatômicos aqui? Preste atenção que tudo parte do básico, né? E depois a gente aprofunda aqui dentro desse curso de anatomia, tá bom? Preste atenção. O que nós temos aqui então, gente? Nós temos aqui os pontos, as linhas e as articulações, as suturas cranianas que eu quero falar para vocês. Nesse primeiro momento, vamos falar dos pontos cranianos que são de fundamental importância e você deve saber. Bom, nós temos esse pontinho aqui, gente, ó, vou colocar aqui de branquinho, que eu acho que vai ficar bem legal, tá? Nós temos esse pontinho aqui, vou aumentar aqui o meu traço, tá? Que é um ponto, gente, que nós iremos chamar de ponto mentoniano ou simplesmente mento. Logo acima nós temos um outro ponto importante aqui, gente, que é o acanto ou acantion, como preferir. Não confunda, senhoras e senhores, tá? Vou deixar aqui de roxinho e de laranja, que acho que vai ficar melhor, né? Não confunda, gente, acantion com násio. Vira e mexe, a gente encontra pessoas fazendo essa confusão, é uma coisa muito simples, preste atenção. Então, já que eu tenho o ponto, né, da região do mento aqui, da sínfise mentoniana do paciente, e logo em cima eu tenho o acântio, eu posso dizer, então, e mais em cima do acântio, bem na pontinha aqui, eu tenho aqui ó, a espinha nasal, bem essa pontinha aqui, tá bom? Eu posso dizer que logo em cima eu tenho o que eu chamo de násio. O que é o násio, gente? É o ponto de encontro entre os ossos nasais, que forma como se fosse uma casinha aqui, ó, em cima do nariz aqui, beleza? Pra gente contextualizar. Acima deste ponto eu tenho, não um ponto agora, mas uma região, tá? Muitas pessoas falam nos cursos técnicos ou graduações que nós temos o ponto da glabela. Isso não é bem uma realidade dentro do estudo de anatomia. O que nós temos, na verdade, gente, é uma região glabelar, mas nós podemos também citá-lo aqui como ponto glabelar, tá? Vamos dizer isso aí. Logo aqui acima, gente, o ponto de encontro entre o osso frontal e os ossos parietais, nós vamos chamar de bregma. Olha, está bem aqui em cima, aqui, ó, né? Bem aqui em cima aqui seria a fontanela anterior, né? Ou fontanela bregmática aqui, que seria aquela moleirinha do bebê que a gente sabe muito bem. Olha só, nós temos um ponto bem alto aqui, gente, que é na verdade uma região, não dá para saber exatamente onde é o ponto, mas é uma região importante, nós vamos chamar de vértice, vértice do crânio, ou vértex do crânio. Todas as duas coisas estão perfeitamente muito bem configuradas aí, beleza? Aqui, logo atrás, gente, o ponto de encontro entre o osso occipital e os ossos parietais, iremos chamar de lambda, tá? Por que lambda, Sheila? Porque faz menção, gente, vou desenhar aqui para vocês, vou desenhar de branquinho, porque faz menção, gente, a uma letra, a um caractere grego, tá? Da física aí e tal, da matemática, que faz esse sentido aqui, ó, semelhante ao lambda, né? Quem calcula o tempo de meia-vida dos radioisótopos aí, gente, sabe tranquilamente que a gente usa o lambda para calcular o T-meio, o tempo de meia-vida de um átomo instável, de um átomo radioativo. Se ligaram aí? Agora vamos voltar aqui para a nossa anatomia, né? Então nós sabemos dos pontos aqui que nós falamos, né? E nós determinamos aqui um ponto importante, que é o ponto lambda.
tá? Que este ponto de encontro, gente, entre os ossos parietais e o osso occipital lá atrás, vai fazer menção muito próxima, né? Anatomicamente falando, vai lembrar aqui esse caractere grego aqui, que é o lambda, muito utilizado na física e na matemática, tá? Lembra o desenhozinho do lambda e por isso se chama ponto lambdoide, ou lambda apenas, que é o ponto de encontro entre os ossos parietais e o occipital lá atrás. Muito bem. Logo aqui abaixo, gente, bem abaixo, nós temos o íneo, tá? Vou colocar aqui de laranjinha de novo, né? Para mim não perder aqui o gingado aqui do negócio. Vamos colocar aqui o íneo. Íneo, ou protuberância occipital externa. É esta pequena elevação que você tem aqui na base do crânio, que é muito importante você lembrar. É um ponto de reparo para algumas incidências radiográficas? Sim. Por exemplo, a incidência de Haas, né? Que nós vamos projetar paralelamente, né? O osso occipital dentro do osso frontal. Depois a gente vê isso com calma. Nós, inclusive, uma proposta aqui de um novo estudo que faremos, né? De análise radiográfica muito bem estruturada de crânio-calcâneo da parada toda. Gente, olha só. Falamos então do ponto mentoniano, falamos do acanto, falamos do násio, falamos da glabela, falamos do bregma, falamos do vértex, que é o ponto mais alto do crânio, ou vértex, falamos aqui do lambda e agora falamos aqui da protuberância occipital externa. Agora tem alguns pontos laterais aqui no crânio que a gente precisa lembrar que são muito importantes também, beleza, gente? Nós temos, gente, olha, eu vou colocar aqui ó, de azul para categorizar isso muito bem para vocês. Vou colocar aqui de azul, que nós temos um ponto aqui, tá joia? E vou colocar aqui de amarelo, um amarelo mais forte aqui, nós temos um outro ponto aqui. Esses pontos, gente, são pequenas fontanelas, pequenas moleiras, que no crânio infantil evoluiu, se fundiu e receberam nomes diferentes. Preste atenção, trata-se aqui de um crânio adulto. Então, nesta parada aqui não existe fontanela. Eu estou apenas fazendo uma menção de uma estrutura que era aberta lá no crânio infantil, que agora se solidificou no crânio adulto, né? Que se consolidou essa caixa óssea que abriga esse seu encéfalo maroto aí, que só pensa em dançar o funk, né? Preste atenção aí, brincadeira. Bom, esse aqui de azul, gente, tá joia? Nós vamos chamar no crânio adulto, tá? Esse de azul aqui, ó, nós vamos chamar esse ponto aqui, gente, de pitério, tá? Vou colocar aqui bem pertinho aqui, ó, pitério, tá? Então, eu posso dizer que se eu tenho pitério direito, eu tenho pitério esquerdo. E o que é o pitério, né? Vamos dar uma apagada aqui rapidamente, você vai ver que eu vou deixar apenas um ponto aqui para você, ó. O pitério é o ponto de encontro entre as asas maiores do esfenoide, o osso frontal e também os ossos parietais. Esses pitérios, gente, na tenra idade, né, na idade ali da infantil, nós tínhamos aí esse pitério, tá joia? Com nomes diferentes, que eram, por exemplo, fontanelas esfenóideas. Tá joia? Por quê? Porque está nas asas maiores do osso esfenóide aí, que nós vamos estudar com muito carinho, preste atenção, se liga, fica comigo aqui, tá bom? Já que atrás, gente, de amarelinho, né, nós temos a região dos astérios. Olha aqui, vou apagar aqui essa bolona que eu fiz, vou deixar apenas um ponto aqui para vocês. Essa região, gente, que nós vamos chamar amarelinho aqui de astério, tá? Eu tenho, então, o astério direito e o astério esquerdo. O astério, gente, tá? É o ponto de encontro entre os ossos temporal, parietal e occipital lá atrás. Esses astérios na idade, né, na pequena idade, na infância ali, né, no bebezinho ali, nós vamos chamar de fontanelas occipitais. Também podemos chamar de fontanelas occipito-parietotemporais, que são nomes, né, onde faz referência dos três ossos aí, parietal, temporal e também o osso occipital lá atrás, beleza? Então, preste atenção. Vamos dizer então, gente, que esses pitérios aqui na frente recebem o nome de pitérios porque deriva de píteros. E píteros, pterigóticos e tal, né? Ou pterigoides, está falando da classe dos morcegos, né? Lá na biologia, só para fazer uma referência. Então esse píteros vai dizer o seguinte, que a asa maior do esfenóide que se assemelha com o morcego. Lembra disso aí? Pitérios anteriores, astérios posteriores, que eram fontanelas, moleiras lá no crânio infantil. Agora eu quero passar para vocês uma outra imagem aqui interessante.
importantíssima que você deve saber, não é? Que é esse corte axial que você está vendo aqui do crânio. Este crânio é um crânio do tipo, tá? Eu vou deixar aqui anotado aqui na base dele aqui, ó, é um crânio do tipo meso, tá? Vou até deixar separadinho assim com o hífen, mesocefálico, tá? Vamos então falar, gente, o que é um crânio mesocefálico, né? Um crânio mesocefálico, gente, é um crânio harmônico, tá? É um crânio que não apresenta diferenças anatômicas consideráveis, tá? É uma estrutura craniana que não tem, assim, uma morfologia, né? Uma forma física, assim, que causa nenhum tipo de estranheza, vamos assim dizer, tá bom? Então, este é um crânio, gente, em que o seu comprimento, tá? Aqui fiz uma linha feia, né? Mas o seu comprimento em relação à sua largura apresenta um grau de harmonia, tá? Então eu posso dizer que um crânio do tipo mesocefálico que você está vendo aqui apresenta para mim, gente, a sua largura equivalendo a... Vamos guardar isso aqui para você não esquecer. Anote aí no seu caderno, pega uma agenda, anote aí que é importante, tá? Um crânio mesocefálico vai mostrar para mim que a sua largura equivale a 74% em relação ao seu comprimento, tá? Para você ficar ligado aí. A próxima informação sobre o crânio mesocefálico que você deve saber é que a região dos rochedos aqui, essa região aqui que você está vendo, tá? Da pirâmide petrosa, lá do osso temporal, está, pessoal, eu vou colocar aqui de azul mesmo, aqui eu vou colocar um risquinho aqui, está angulados a 47 graus em relação ao plano médio sagital, beleza? Então, você precisa saber isso aqui, muito simples, porém, muitas pessoas não têm essa informação. Os rochedos em um crânio do tipo mesocefálico estão angulados a 47 graus em relação ao plano médio sagital. Primeiro, as duas informações que você deve saber, tá bom? Agora, vamos partir para um novo tipo de crânio aqui. Lembrando, gente, é um corte axial e você está tendo uma vista supero inferior de dentro deste crânio, onde este crânio apresenta para mim, né, as fossas anterior, média e posterior. Quantas fossas possui um crânio, professor Sheilon? 3 fossas. Quais são elas? Uma anterior, uma média e uma posterior. Tá bom? Então preste atenção que isso é muito importante, muito básico, né? E você vai conseguir aprender tudo isso aqui conosco no Radiologia Já. Observe este crânio aqui agora, ele apresenta uma morfologia um pouco diferente, né? Ele apresenta agora um crânio mais largo, mais arredondado, né? É um crânio que nós vamos chamá-lo, gente, de braquicefálico, né? Então eu posso falar que é um crânio do tipo, braquiocefálico. Eu vou tirar a palavra crânio, vou deixar só braquicefálico para ficar mais fácil aqui pra gente, né? Pra gente pegar a parada aqui, pegar a visão, entender essa parada tranquila aqui. Gente, confia no pai que o diabo cai. Crânio braquicefálico, a sua largura, tá, é maior, tá ok? Ou seja, não é 74% mais. É um crânio arredondado, alargado. É um crânio, gente, que quando eu considero o plano médio sagital aqui, ó, galera, ó, do paciente, claro que eu fiz um risco muito feio, vou até fazer outro. Quando eu considero, gente, o plano médio sagital aqui, ó, tá? Nós vamos então entender que a sua largura equivale a 80% ou mais em relação ao seu comprimento. O que é isso? Se eu tenho um crânio hipoteticamente de 10 centímetros de comprimento, a sua largura vai valer 8, né? Vai ter 8 centímetros ou mais. É um crânio bem arredondado, tá bom? Bom, outra informação que você precisa saber sobre o crânio braquicefálico é que os seus rochedos aqui, essa área da pirâmide petrosa, crista petrosa, que está no osso esfenoide, que abriga os ossículos da audição, né? Nós vamos estudar tudo isso aqui em anatomia, estão angulados em relação ao plano médio sagital, há uma angulação muito maior, tá, gente? Há uma angulação, gente, superior a 47 graus. A bibliografia, as bibliografias irão dizer que é mais ou menos, tá? 54 graus, 54 graus em relação ao PMS. O que é o PMS, gente? Plano médio sagital, tá? Anote isso aí, que isso é muito importante você saber, tá? Crânio braquicefálico, largo, arredondado. Largura, 80% ou mais em relação ao comprimento.
os ossos ali da audição que estão abrigados dentro do rochedo, 54 graus aproximadamente em relação ao plano médio sagital. Mas tem um outro tipo de crânio que você deve saber, eu vou te mostrar agora. Preste atenção, nós temos um tipo de crânio agora, que é o crânio do tipo dolicocefálico. Olha aqui, vou colocar para vocês, ó, lembra daquele refrigerantezinho ruim para danar, né? Dólico, vou colocar um hífenzinho aqui, cefálico, beleza, gente? Esse é um crânio do tipo dólico-cefálico. Você já percebeu que esse crânio tem uma diferença também, né? É um crânio mais estreito e mais comprido. A dolicocefalia, gente, pode ser patológica ou não. Tem pessoas que têm esse crânio mais estreito, mais comprido, mas vivem uma vida sensacional, tá? Nunca teve problema nenhum, uma vida super normal. Mas tem também o quadro de hidrocefalia, né, que vai provocar essa pressão intracraniana que vai alongar esse crânio de ântero para póstero, não exatamente simetricamente, mas sempre vai alongar, promovendo então um alongamento de ântero para póstero muito grande, tá? Onde a sua largura vai ficar muito comprometida, né? Tá, aí nós estamos falando de uma patologia. Agora preste atenção, neste contexto, considerando o plano médio sagital aqui, gente, a sua largura, claro que eu fiz um risco horroroso aqui, né? O controle aqui não tá legal, mas nós vamos dizer, senhoras e senhores, que então, nesse contexto, nós temos uma largura muito menor, né? Então, nós vamos dizer que essa largura, gente, ela é inferior, tá? Ela é muito inferior em relação aos 75%, tá joia? Então, nós podemos dizer que é uma largura de até, no máximo, 74% em relação ao seu comprimento. Vale dizer que esse nível, né, pessoal, de dolicocefalia vai variar de acordo com o paciente, né? Vai variar tem graus de dolicocefalia severos e graus menos severos, mais tranquilos, tá bom? Então guarde isso aí, dolicocefalia até 74% em relação ao seu comprimento. Então, hipoteticamente, se eu tenho um crânio de 10 centímetros de comprimento, a sua largura vai ser de 7,4 centímetros no máximo. Pode ser 7, Sheila? Pode ser 6? Pode. Quer dizer que é um crânio fininho e alongado. Outra informação importante que você tem que saber, gente, no crânio dólico-cefálico, que os rochedos aqui, as pirâmides petrosas, né, que nós já falamos nos outros crânios, né, estão angulados, pessoal, a angulação inferior a 47 graus em relação ao plano médio sagital. A bibliografia vai dizer que é aproximadamente mais ou menos, né, 40 graus, tá? Em relação ao PMS, tá? PMS, gente, para quem chegou agora, preste atenção, PMS, plano médio sagital, beleza? Então vocês entenderam que existem 3 tipos de crânio. Aquele crânio que é o crânio normal, que nós vamos chamar, né, de mesocefálico, o crânio braquicefálico e o crânio dólicocefálico. E agora eu separei um apanhado para fazer dos 3 crânios para você aqui. Neste primeiro caso aqui, gente, ó, nós temos o crânio, tá? Vou colocar aqui de branquinho aqui, ó, tá? Só para a gente marcar mesmo. Nesse primeiro caso aqui, opa, deixa eu pôr de branquinho, né? Que eu não pus de branco, para a gente marcar. Neste primeiro caso aqui, nós temos o crânio mesocefálico, né? O crânio mesocefálico, nós já aprendemos, só fazendo um apanhado rapidamente aqui, é aquele crânio em que a sua largura equivale a 75% em relação ao seu comprimento. E os seus rochedos estão angulados a 47 graus em relação ao plano médio sagital aqui que eu estou desenhando para vocês. Essa é a primeira informação do crânio mesocefálico, né? O crânio do tipo braquicefálico, gente, é esse crânio mais alargado, né? É um crânio mais arredondado. E este crânio do tipo braquicefálico vai dizer pra gente que a sua largura equivale a mais do que 75% em relação ao seu comprimento. A bibliografia vai dizer pra gente que vai equivaler a 80% ou mais em relação ao seu comprimento. Se liguem aí. Outra informação é que o rochedo no crânio braquicefálico está angulado, gente, a aproximadamente 54 graus em relação ao plano médio sagital. E agora o último crânio, né, que nós já estudamos, apenas fazendo essa revisão aqui, é o crânio do tipo dólicocefálico. Este é um crânio, gente, né, mais estreito, nós já sabemos sobre isso, né, nós já falamos sobre isso, em que a sua largura equivale até 74% em relação ao seu comprimento. Quer dizer que um crânio de 10 centímetros de comprimento, ele vai ter até 7,4 centímetros de largura. Pode ser 7, pode ser 6, pode ser 5. Esse grau de
dolicocefalia vai variar de paciente para paciente, inclusive pode ser patológico ou não, conforme nós já falamos. Outra informação, gente, é que os rochedos num crânio dólico-cefálico, tá? Eles estão bem fechadinhos, bem agudos em relação ao plano médio sagital. Eles estão angulados em aproximadamente 40 graus em relação ao plano médio sagital, ou seja, inferior a 47 graus, conforme nós já falamos, né? Então é muito importante vocês saberem disso, é muito simples, é muito legal. Agora, gente, presta atenção, você está vendo aqui, ó, vou beber uma aguinha, você está vendo aqui esse crânio AP. E neste crânio AP, né, nós precisamos avaliar, né, estruturas topográficas para posicionamento radiográfico. Nós já sabemos disso, né? Já sabemos os 3 tipos de crânio, já estudamos alguns pontos anatômicos aqui. Nas próximas aulas falaremos, né, de articulações das estruturas ósseas, de tipos ósseos, não é isso? Vamos falar aqui de incidências radiológicas específicas e no momento nós estamos namorando com a anatomia. Em breve nos casaremos com ela. Fique atento, fique ligado. Tem um botão aqui, inclusive. Você quer ver toda essa parada aqui? Vem, tá? Vem, mas vem com gosto de gás mesmo, que vai ser bem bacana. Preste atenção, gente. Recapitulando rapidamente, ponto mentoniano, né? Nós temos aqui o acanto. Mais em cima do acanto, na pontinha, nós temos aquela espinha nasal que nós já falamos. Nós temos aqui, gente, ó, o násio. Acima do násio nós temos a região glabelar, se liga aí. Aqui em cima eu posso ver com muita tranquilidade o ponto vértex lá em cima. Logo à frente o ponto vértex, onde nós temos, né, a conexão do osso frontal com os parietais, nós temos o ponto que chamamos de bregma, né? Já falamos de tudo isso sensacionalmente, muito bem. Nós temos aqui, gente, olha, a abertura piriforme, tá? Por que piriforme, Sheilon? É porque parece realmente a abertura de uma pera. É a abertura de um nariz, tá? Então, se a gente fizer uma folhinha aqui, ó, você vai entender que isso aqui parece uma pera. Então, isso se chama abertura piriforme. Gente, faz sentido, tá? Faz sentido para você a relação de fazer um raio-x de um crânio em AP ou PA em relação à proteção radiológica? Faz sentido para você fazer em AP? Não. Por que não, Sheila? Porque a radiação primária chega num dos órgãos mais radiocessíveis, que são o cristalino ocular. Então nós vamos dar preferência sempre para fazer um crânio em PA e não em AP. Por alguns motivos clássicos. Primeiro motivo que eu quero destacar, proteção radiológica para o cristalino do paciente. Tá? Quando ele recebe em PA, ele recebe radiação? Recebe, o cristalino. Só que ele recebe muito menos, porque a própria estrutura do crânio aqui já vai barrar grandemente essa radiação primária. Vai chegar raios bem menos energéticos no cristalino ocular. Se eu faço em AP, ele está pegando direto na cara do gol, ele está pegando a radiação primária. E isso é muito ruim, porque o órgão, né? Essa estrutura ali do cristalino ocular é muito radiosensível, se liga aí. Primeiro motivo. Segundo motivo, quando eu faço em AP, a órbita está distante do filme radiográfico, então eu tenho uma ampliação da órbita muito grande. Se for para ossos da face, gente, suspeita de trauma, né? De trauma da órbita ocular, fazer o AP é o mais recomendado. Ah, Sheila, mas vai receber radiação primária no cristalino. Ok, mas justifica. Então eu quero estudar fraturas pequenas. Fratura, por exemplo, trípode, né? Fratura por explosão, né, da órbita. Tem uma série de coisas que compensa, vale a pena a gente fazer, tá joia? Só que essas são incidências em contextos muito específicos, tá? Agora eu quero que você preste atenção que quando eu faço em AP, a órbita está muito ampliada. E eu quero essa ampliação quando eu quero estudar um tipo de fratura pequena aqui na órbita do paciente. Isso é benéfico. Mas quando o papo não é órbita, eu vou preferencialmente fazer em PA. Por quê? Porque as órbitas vão se aproximar do filme radiográfico, demonstrando mais fidedignamente a forma e o tamanho dessa órbita. Lembrando que ampliação e distorção nós vamos chamar de flow estático ou flow geométrico. Sacaram a parada? Isso é muito importante você saber, tá? Bom, quais outros pontos que a gente pode destacar, que a gente consegue observar numa radiografia, ou melhor dizendo, na anatomia do crânio em AP? Gente, nós temos, né, as cristas superciliares aqui do paciente, que no homem é mais evidente. Nós temos, pessoal, os ângulos mandibulares, que no homem é mais poroso, na mulher é mais sensível, é mais lisinha, mais bonitinha. A mulher é melhor acabada, né, gente? É mais bem acabadinha, mais bonita, né? Mais sensível, né? Tem uma estrutura mais fina, mais delicada, né? Aqui atrás nós temos a região aqui, que eu estou mostrando aqui para vocês, a região das mastoides aqui. Vale dizer que as células aeradas das mastoides são pequenos seios,
saculiformes, ou seja, fazem parte dos seios paranasais? Fazem, tá? Só que são pequenos seios, pequenas células, por isso que fala, são tão pequenos esses seios que nós vamos chamar de células. Lembrando que os seios podem ser chamados também de antros, ou antros de Highmore. Tá? Se liguem só. Outra coisa interessante, gente, são os ossos zigomáticos aqui do paciente, né? Que alguns pacientes vão ter essa área aqui, ó, muito bem evidentes, né? Outros nem tão evidentes, tá? Outra coisa interessante, gente, que eu tenho aqui, ó, a região do násio, eu tenho aqui a região da glabela, e aqui nessas áreas aqui, gente, eu tenho as eminências frontais. Eminências frontais, pequenas elevações para conformar mais força de impacto, mais força mecânica para esse osso, que é um osso que ao mesmo tempo que é laminar, também é pneumático, porque apresenta um seio frontal ali, que é o osso frontal. Beleza? Sacaram a parada? Muito bem. Entre essas cristas superciliares e essas eminências frontais que você está vendo aqui, nós temos aqui, opa, fiz um risco feio aqui, deixa eu voltar esse risco. Nós temos aqui, gente, que nós chamamos de SSO. O que é o SSO, gente? Sulco supraorbital. Posso falar que o sulco supraorbital está entre as eminências frontais e as cristas superciliares? Perfeitamente, eu posso dizer isso sim, tá? Beleza? Então, opa! Sheilon, começou a surgir muita informação. É isso aí, anatomia na veia, tá, gente? Se liga só, preste atenção. Olha só, agora olhando para o perfil, né? Nós já falamos dos pontos, já falamos de muitas coisas interessantes aqui, né? E eu quero trazer mais algumas informações aqui para vocês, tá? Bom, aqui, gente, nós temos a mandíbula do paciente, nós temos o corpo, o ramo, nós temos a linha oblíqua da mandíbula aqui dentro, nós temos aqui o ângulo mandibular, nós temos a região mentoniana da mandíbula, nós temos aqui, gente, o côndilo ou processo condilar da mandíbula do cidadão, que vai se articular com a fossa lá em cima, né, da ATM, né, a fossa temporal lá, que somado à cabeça da mandíbula vai formar o que chamamos de ATM, articulação temporomandibular. Beleza? Se liga aí. Presta atenção. Aqui na frente, gente, na própria mandíbula, nós temos uma pontinha para frente aqui, ó, que nós vamos chamar de processo coronoide da mandíbula, tá? E outra coisa interessante, que abaixo do côndilo mandibular, nós temos uma área aqui, que é a área do colo mandibular, muito ricamente fraturada, tá? Fiquem ligados aí, fiquem atentos no serviço de emergência, aparece muito fratura disso aqui. Aqui dentro, o que nós temos, gente? O meato acústico externo, que também pode ser chamado de poro acústico externo, tá? Poro acústico, meato acústico, mesma coisa. O que é meato em anatomia? Buraquinho, gente, canal de passagem, isso é um meato. Beleza? Pega a visão aí, fiquem atentos. Bom, nós temos aqui, gente, ó, as suturas. Vamos falar de sutura que é interessante, tá? Um apanhado aqui geral para a gente mergulhar mais profundamente nas próximas aulas. Nós temos aqui, gente, a sutura coronal. Olha que legal. Também pode ser chamada em algumas bibliografias de sutura frontal. Nós temos aqui, gente, olha, a sutura, olha essa sutura que interessante, ó. Nós temos aqui a sutura escamosa, tá? Que também, frequentemente, sutura temporal, mas não é o nome mais indicado que você deve guardar. Nós temos aqui, gente, olha, uma sutura lambidoide, olha que interessante essa sutura aqui, que eu fiz um risco aqui, bem ruim. Olha aqui essa sutura lambidoide, né? Que é a sutura do osso occipital ali, né? Que está articulando com os ossos parietais posteriormente ali, para a gente ficar ligados aqui. Existe uma suturinha aqui, gente, ó, que existem alguns nomes para ela, mas é a sutura entre o osso temporal e a asa maior do esfenoide. Pode ser esfenoide temporal ou temporoesfenoidal? Sim, podemos dar esses dois nomes para a sutura, beleza? É muito interessante a gente saber disso. Nós temos aqui, gente, a estrutura do arco zigomático, tá? Ou arco temporomandibular, a gente também, algumas bibliografias vão falar sobre isso aí. É a junção, gente, do processo zigomático, preste atenção que isso aqui precisa ficar muito claro, precisa ser falado devagar. É a junção, galera, do processo zigomático do osso temporal e do processo temporal do osso zigomático. Sheilon, que doideira é essa? Eu falei que é um processo temporal do osso zigomático? Sim, porque o osso zigomático está caminhando para o temporal. Eu posso falar que é um processo zigomático do osso temporal? Sim, que é o processo
do osso temporal que está caminhando para o lado do osso zigomático, quando eles se fundem e formam o que nós chamamos de arco temporomandibular ou arco zigomático, tá? Agora, gente, dá uma olhadinha aqui, ó. Nós temos um corte sagital, onde você está tendo uma vista, tá joia? Uma vista em perfil esquerdo, tá ok? Em perfil esquerdo, porque o lado direito está em contato aqui com o filme radiográfico, vamos pensar dessa forma, né? Bom, nesse corte axial, nós vimos aqui, gente, olha, a sutura coronal aqui dentro, nós vemos a sutura escamosa aqui dentro, nós vemos aqui, ó, a sutura lambdoide, olha que legal, né? Bacana demais isso aqui. Nós vemos aqui a região da base do crânio do paciente, né? E nós vemos aqui, gente, as três fossas da estrutura do crânio, que é a fossa anterior, fossa média e fossa posterior. Pega a visão, se liga aí, preste atenção. Bom, outra estrutura que eu vejo interessante aqui, gente, é um seio importante aqui, que é o seio esfenoidal, né? Que está logo embaixo da célula túrcica. Olha a célula túrcica aqui. Esse seio esfenoidal, ou antroesfenoidal, ou antro de Higmore esfenoidal, é muito fruto, gente, recebe muita infecção como sinusite, rinite, por aí vai, né? Então, por isso nós fazemos aquela incidência de Blondeau, Waldron, até que você não sacou, Blondeau, Waldron, o que é isso, Sheilon? E se eu falar mentonase? Facilita para você? Pois é. A incidência de mentonaso com a boca aberta vai projetar essa estrutura aqui, ó, do seio esfenoidal dentro da cavidade oral do paciente. Por isso fazemos com a boca aberta, tá? E nós vamos ver se esse seio tá pretinho, cheio de ar, né, bonitinho, pérvio. Se ele tiver cheio de ar pretinho, ele tá bacana. Se ele tiver acinzentado, tiver uma névoa, uma nata dentro dele, quer dizer que nós temos um processo infeccioso ali, importantíssimo, que precisa ser drenado, tratado com antibiótico, enfim. Isso é um papo aí pro otorrino, é um papo aí pro pneumo, né? Que vai tratar o paciente. Muito bem. Gente, falando aqui da estrutura da célula túrcica ou célula turca, o que ela abriga dentro dela, gente? Ela abriga uma glândula muito importante, que é a glândula hipófise, que eu também chamo de glândula pituitária, né? Essa glândula hipófise, gente, ela é dividida anteriormente, chamada de adenohipófise, vai controlar o seu sistema hormonal do seu corpo, de grosso modo falando, e posteriormente neurohipófise, vai controlar sinapses nervosas, uma série de questões ali do seu corpinho aí, inclusive se você é uma pessoa nervosa ou uma pessoa calma, tá? Isso é muito importante a gente frisar aqui. Muito bem. Preste atenção que essa glândula também, gente, é frequentemente estudada para pacientes, por exemplo, que está crescendo demais. Você olha lá, tem um menino de 12 anos calçando quase 50, pesando quase 100 quilos. O que está acontecendo aqui? Será que está tendo uma disfunção? Então, eu vou fazer um perfil do crânio para avaliar o volume dessa célula. Quanto maior essa célula, maior é essa glândula que está dentro dela. Se essa glândula está crescendo demais, ela está produzindo muito hormônio, inclusive do crescimento. Será que tem relação? Então, nós vamos aí para o endócrino, né? Junto com o neuro, é confusão danada. Mas funciona, tá? Confia no pai que o diabo cai. O que eu tenho aqui, gente? Processos clinoides. Lembra de clinos? Cavalo, né? O que é os clinoides, gente? Lembra da cela de um cavalo. Por isso que eu falo que a cela túrcica ou turca é uma cela, né? O cavalinho monta aqui, né? O cavaleiro monta aqui, melhor dizendo. Anteriormente eu tenho aquelas bolinhas, os processos clinoides anteriores. Posteriormente eu tenho os processos clinoides posteriores. Logo atrás disso, gente, eu tenho uma estrutura muito legal, muito importante, que é a estrutura do dorso da célula e a linha de clivos aqui embaixo, ó. A linha de clivos vai passar, gente, a inervação óptica, tá? Dentro dessa linha, dessas ranhuras de clivo, que vai fazer o cruzamento de um lado para o outro, depois vai fazer o reespelhamento, vai formar a imagem do cerebelo, uma confusão, mas é muito certo. O que você precisa saber? Que a célula túrcica abriga a glândula hipófise e que anteriormente eu tenho os clinoides anteriores, posteriormente os clinoides posteriores. Atrás desses clinoides eu tenho o dorso da célula e na sequência eu tenho a linha de clivos. Posso dizer que toda essa estrutura que eu falei está abrigada no osso chamado esfenoide. Se liga, pega a visão, preste atenção. E embaixo da célula túrcica, o que eu tenho, gente? Eu tenho aqui nada mais, nada menos do que o meu seio esfenoidal. Gente, Deus é perfeito, né? Sensacional, faz tudo maravilhosamente muito bem, né? Não há o que argumentar, né? Aqui dentro, nós temos aqui dentro, aqui, gente, ó, lembra? Linha dos tentórios, lembra?
Lembra? Linha do tentório, supratentorial neurocrânio, infratentorial víscero-crânio, crânio facial. Lembraram disso? Beleza. Aqui embaixo nós temos a região da face do paciente, né? Então nós temos aqui a concha superior, concha inferior, nós temos a abertura piriforme do nariz aqui do cidadão, nós temos a espinha do nariz, nós temos logo embaixo aqui o acanto, lembra disso? Nós temos o ponto mentual, o ponto mentoniano. Essa parada toda é muito bacana da gente sacar. Beleza, gente? Agora eu quero que vocês prestem muita atenção. Por quê? Porque agora, gente, nós estamos namorando com a anatomia. E agora nós vamos começar a entrar no noivado aqui com a anatomia, né? Daqui a pouquinho, né? Melhor dizendo, né? Queimei a etapa aqui. Bom, o que eu estou mostrando aqui para vocês? Um crânio em PA, tá? E eu estou mostrando aqui para vocês, gente, o que nós chamamos de ponto lambdoide. Olha, lembra que eu falei para vocês que o lambda é um alfabeto, é uma variável, né? Do grego que tem esse formato aqui. Olha como ele se parece com esse ponto aqui que eu acabei de desenhar para vocês, né? Ele se parece pra caramba. Então, a gente vai falar que o ponto lambdoide é o ponto de encontro entre o osso parietal direito com o parietal esquerdo com o osso occipital lá atrás. Lembrando que logo aqui embaixo nós temos uma protuberância chamada protuberância occipital externa, que eu também chamo de íneo. E aqui nas laterais nós temos aqui, gente, aqui embaixo a mandíbula do paciente, que eu também chamo de maxilar inferior. Pega a visão, preste atenção, confia no pai que o diabo cai. Essas regiões aqui, tá? No homem é mais larga, mais espessa, mais porosa, mais robusta, inclusive. E são, na verdade, os ângulos mandibulares, que eu também chamo de gônios mandibulares. Preste atenção. O que é o gônio, gente? Lembra daquela reguinha que a gente utilizava na escola redondinha de medir ângulos, né? Um goniômetro é um angulômetro. Logo, eu posso dizer que aquela bolinha que tem lá na ampola radiográfica que você vira para um lado e para o outro ali, lembra? Você vira para um lado e para o outro, aquela parada ali, e ali tem uma bolinha que vai medir a angulação, se é cefálico, se é podálico, quantos graus, lembra disso? Aquilo é um angulômetro? Sim. É também considerado um goniômetro? Perfeitamente, é sim. Bacana essa parada, né? Então, o crânio visto aí em PA para você. Bom, conforme eu tinha falado, nós estávamos namorando com a anatomia, agora a gente começou um noivado interessante aí. Nós começamos a ver agora, senhoras e senhores, tá? Uma boa e velha radiografia que eu sei que vocês adoram. Vamos falar aqui dos pontos, né? Dos pontos anatômicos aqui. Gente, ó, região mentoniana, região do acanto, região da espinha nasal do paciente. Nós temos aqui a região do násio do paciente. Olha aqui, gente, olha, projetado aqui dentro do occipital tem aqui, olha, essa ranhurazinha que você está vendo aqui, ó, na verdade é o ponto lambdoide, é a articulação, é a sutura lambdoide se unindo com a sutura sagital do paciente, que é uma sutura serreada do tipo sinartrodial. Preste atenção que no decorrer deste curso de anatomia eu vou mostrar para vocês os tipos de movimentos e os nomes que se dão por esses movimentos dentro da articulação, tá bom? Das diversas articulações. Gente, trata-se de um curso de anatomia de crânio calcâneo, tá? Hype mesmo, muito acelerada. Venha participar dessa parada. Aqui em cima, o que eu tenho, gente? Eu tenho aqui, gente, ó. Eu tenho aqui em cima o ponto mais alto do crânio, chamado de vértice ou vértex, tá? Aqui, de grosso modo, nós temos o parietal direito, o parietal esquerdo. Lembra que o paciente está de frente para você, tá? Inclusive, fica aqui a pergunta, digita aqui nos comentários depois, né? Enfim, digita em algum lugar aí, sei não. Este crânio foi feito em PA ou em AP? Porque avalie o tamanho das órbitas, você vai chegar lá tranquilamente. Gente, nós temos aqui a tábua óssea do osso parietal, né? Nós temos a tábua óssea interna, a tábua óssea externa, e no meio disso nós temos uma massa óssea que eu vou chamar de díploe, tá? Díploe, tá? Se liga só. Preste atenção. Aqui eu tenho a região, gente, das mastoides do paciente. Aqui eu tenho os ângulos mandibulares, aqui eu tenho o plano oclusal dos dentes do meu paciente. Lembrando que esse paciente aqui está muito bom, vou até apagar esses pontinhos aqui, para a gente ver que o processo odontoide aqui é da segunda vértebra C2 e a articulação atlantoaxial das massas laterais da primeira e segunda vértebra axial, a primeira e segunda vértebra cervical. Confia no pai que o diabo cai, preste atenção, nós vamos ter estudos, nós vamos ter anatomia de todo o corpo humano, de toda a estrutura óssea aqui para vocês, neste curso que a gente está fazendo aqui para vocês, tá joia? Por aí vai. Bom, eu tenho aqui, pessoal, olha, a asa do esfenoidão aqui em cima, olha que coisa mais bonita, né? Nós temos uma linha aqui que a bibliografia vai chamar de linha inominada. Deixa eu só trocar aqui um pouquinho. Nós temos aqui a linha que nós vamos chamar de linha inominada aqui do paciente, tá bom? Nós temos aqui, gente, se eu for avaliar os seios do paciente, tá?
nós podemos avaliar aqui, olha o seio frontal desse paciente, né, bem grande, bem bacana. Essa linha que você está vendo aqui em cima, aqui nós vamos chamar de crista galli, que é uma continuação, vamos pensar dessa forma, do crânio facial para o crânio visceral, para o neurocrânio, né? Uma continuação da lâmina perpendicular do osso etimoide. Vamos pensar dessa forma. Por quê, gente? Porque aqui eu tenho a lâmina perpendicular do etimoide lá dentro e aqui eu tenho uma tábua óssea bem crivadinha aqui, toda furadinha, que eu vou chamar de placa cribiforme ou lâmina crivosa, que vai dar o sentido da olfação. Lá para dentro, depois dessa placa, seguindo perpendicularmente, eu tenho essa estrutura que eu acabei de desenhar aqui para vocês, que é a lâmina, que é a crista galli, tá? Que é uma inserção para a foice do cérebro, que é uma película ali, né? Que vai fazer a divisão dos hemisférios direito e esquerdo do cérebro, tá? Que é uma película semelhante àquela pelinha de uma romã. Você já chupou romã? Sabe aquela pelezinha que tem entre aqueles favozinhos lá dentro, aquelas sementinhas? Pois é, semelhante àquilo ali, como se fosse uma meninge, tá? Preste atenção, na verdade é uma meninge, né? Vamos pensar nisso. Bom, o que eu tenho aqui, gente? Eu tenho aqui o rochedo, eu tenho aqui, ó, a órbita do paciente, tá? Eu tenho aqui, ó, os rochedos, né, no terço inferior da órbita do paciente, dizendo para mim, pessoal, que este PA do crânio, perdão, está muito bem configurado, porque o rochedo tem que ser projetado no terço inferior da órbita, né? Então eu tenho aqui, pessoal, a área toda do rochedo do paciente aqui, ó, muito bem programada aqui embaixo, aqui, ó, muito bem projetada aqui embaixo. Eu tenho aqui a abertura piriforme, tá? Que é a abertura do nariz do paciente. Deixa eu tirar um bocado de coisa aqui para não fazer confusão na cabeça de vocês, tá? Então, aqui nós temos, né, a estrutura do corpo mandibular, do ramo mandibular, região mentoniana, as articulações dentoalveolares, que são articulações do tipo anfiartrodial, né, que você deve saber com muita tranquilidade. Então, nós temos aqui, pessoal, um casamento, né, com a radiologia. Eu quero que você preste atenção, que você vai aprender tudo isso aqui no nosso curso de anatomia, Confia no Pai, que o diabo cai. Eu tenho aqui um crânio em perfil, que eu particularmente consigo mostrar para o aluno muito melhor no perfil, né, que ele começa a ver isso com mais tranquilidade, e eu amo fazer isso. Olha só, ponto mentoniano, né, nós temos aqui o acântio, a espinha, nós temos aqui o ponto, né, do násio, nós temos logo aqui em cima, pessoal, o ponto da glabela, nós temos aqui, ó, essa pequena elevação aqui, que são as eminências frontais, nós temos aqui, ó, o bregma. Por que eu sei que o bregma está aqui? Porque eu tenho aqui a sutura coronal, né? E a sutura coronal é quando ela se intercepta com a sutura sagital lá em cima, né? Quando ela passa pela sutura sagital lá em cima, nesse ponto que eu vou chamar de bregma. Nós temos mais aqui em cima o ponto vértex ou vértice craniano, né? Nós temos aqui, gente, olha, uma suturinha aqui, ó, passando por aqui, que é a sutura escamosa. Nós temos a sutura aqui, ó, que é a sutura lambdoide. Nós temos aqui o lambda. Nós temos aqui o ponto, né, que nós iremos chamar de protuberância occipital externa, perdão, né? Nós temos aqui essa região porosa que você está vendo aqui, cheia de furiculículos aqui, que nós vamos chamar de células aeradas da mastoide. Por quê? Porque está numa região mastoide aqui embaixo, né? Para a gente contextualizar. Quando a gente vem para cá e olha bem esse furinho aqui, nós estamos vendo o meato acústico externo do lado esquerdo do paciente, né? Eu vou apagar isso aqui para a gente contextualizar. Aqui, ó, olha a célula túrcica aqui com os processos quinóides anteriores, posteriores, dorso da célula, linha de clivos. Nós temos aqui, gente, olha que interessante esse buracão gigante aqui. O que é isso? Nada mais é do que o seio esfenoidal do paciente, né? Aqui na frente nós temos os seios maxilares do paciente, nós temos o seio frontal aqui do paciente, né? Nós temos vários seios saculiformes aqui atrás, aqui um pouquinho menores aqui, né, de números bem variados, que são os seios ou células etimoidais, e logo atrás nós temos o seio ou célula, né, ou seio ou antro, perdão, esfenoidal. Beleza? Esses seios se chamam paranasais porque eles se conectam entre si em uma estrutura complexa de canalículos ósseos que nós vamos chamar, gente, de complexo osteomeatal. Ósteo, porque está dentro de estrutura óssea. Meatal, porque meato é caminho, é passagem, é conexão, sacou? Então, por que complexo? Porque é complexo mesmo, tá? Pensa num conjunto de túneis que se interceptam por cima, por baixo, de lado, pro outro, pro lado, pro outro, né? E aí?
Isso aí é porque eles estão se conectando de maneira complexa, beleza? Sacaram aí? Muito bem. Gente, olha só, então fica ligados, tá? Vem assistir o resto desse curso, tá bom? Esse curso está fantástico, nós vamos fazer aqui para vocês com muito carinho. Se liga também que tem um certificado desse curso, tá? Esse certificado é gratuito, tá bom? Vem participar da comunidade Radionauta. Na comunidade Radionauta, além de todos esses cursos que são gratuitos, nessa primeira temporada eu estou ensinando bom traje de ponta a ponta, beleza? Vem comigo, vamos nessa, vai aparecer um botão para você aqui agora em 3, 2, 1...